Alô, corintianada, alô, santistaiada, parmerada, São Paulinada. O recado hoje é para você, corintiano, que, claro, a essa altura do campeonato, a esta altura do jogo, a essa altura do final de tarde, começo de noite, o corintiano tá de cabeça inchada, a cabeça tá realmente pesada, porque não havia realmente a expectativa de eliminação, até porque o Corinthians é muito forte em Itaquera. Vamos falar aqui sobre a eliminação do Corinthians, não é fraco não, passa lá, passa aqui, passa acolá. Aqui é o canal Santos Eterno falando hoje do Coringão. O Santos está de férias, o Corinthians agora vai ficar um pouquinho de férias, vai diminuir um pouco o seu ritmo de atividade, ficou com inveja do Santos, né? Mas não tem inveja do Santos, não, que a coisa lá na Baixada tá triste, tá feia demais. O Corinthians hoje colocou 40 mil pessoas aí para enfrentar o Ituano em casa, o bom time do Ituano. Bom time do Ituano. Eu esperava que o Santos, que o Corinthians tivesse dificuldade no jogo, falei isso no Instagram uma hora antes de começar a partida e já tinha falado na Rádio 105. Preocupa o Corinthians, tem que ter uma preocupação ali de complementar o seu elenco para a reserva do Renato Augusto. Eu achava que o Corinthians teria problema com a contusão do Renato Augusto no último jogo, teve uma contusão de grau 1 no joelho direito. Mas eu não imaginei que fosse tanto, não imaginei que fizesse tanta falta. Sim, faria falta, é um jogador espetacular, acima da média, um meio armador clássico, que tem visão de jogo, joga muita bola o Renato, mas fez mais falta do que eu imaginava. Isso preocupa, o Corinthians deve se preocupar com isso para o Campeonato Brasileiro, porque um jogo contra o Ituano, que é um time bom, respeitável, forte, lutador, aguerrido, muito bem distribuído taticamente em campo, mas um time que está na Série B do futebol brasileiro, com um orçamento infinitamente menor do que o Corinthians, com arrecadação, com torcida, com venda de camisa, tudo. É preocupante. Um jogador só fazer uma falta tremenda, como fez o Renato Augusto. E o Santos, rapaz, perdeu do Ituano de 3-0, porque o Santos realmente está numa fase horrível, com um time horroroso, porque o Ituano realmente mostrou que é bom. Que é um bom time, muito bem treinado, que pegou um adversário dificílimo em casa, em Itaquera, que o Corinthians dificilmente perde em Itaquera. Não perdeu com a bola rolando. Foi 1-1, mas perdeu nos pênaltis. Então, realmente me surpreendeu a eliminação do Corinthians e ameniza um pouco a dor e o vexame do Santos ter perdido por 3-0, porque perdeu de um time bom. O Corinthians enfrentou um time bom e teve que lutar muito para empatar e levar para os pênaltis. Por incrível que pareça, o Ituano também começou o jogo fazendo 1-0. O Corinthians o Ituano não se intimidou, jogando na arena, jogando em Itaquera, forçou muito o jogo nos primeiros 15 minutos em cima do Fábio Santos, que não contava com a colaboração nem do Roger Guedes, nem do Paulinho, que jogou aberto, espetado ali na esquerda. Eu não entendi por que o Fernando Lázaro fez isso. Não, quer dizer, ele fez isso para ajudar a marcar o forte do Ituano, que é o lado direito do ataque. Mas não funcionou, porque o Paulinho não voltava para ajudar, o Roger Guedes muito menos, e o menino que fez o golaço, o Raí, atacou, fez o que quis junto com o Gabriel Barros e camisa 10. Os dois sempre faziam 2 contra 1 em cima do Fábio Santos. Foi o tempo todo. Lá pelos 20, 22 minutos, ou depois que o Ituano fez o gol, que o Corinthians acertou um pouco aquela marcação ali, o Fábio Santos aproximou um pouco mais, o Roger Guedes começou a voltar até o meio de campo e a combater, o Paulinho foi para o centro, indo para o centro, aliás, ele fez o gol de empate, mas o Ituano mereceu fazer o gol, aliás, um golaço do rapaz, o Raí Ramos, 25, aos 25 minutos fez 1-0, o chamado pombo sem asa. Meteu a bola quase da intermediária, o Cássio falhou. Para mim o Cássio estava distraído, acho que ninguém esperava uma paulada daquela. Além de estar distraído, foi com mão de alface. O Cássio é um goleiraço, o maior goleiro da história do Corinthians, mas ali foi mão de alface, a bola entrou, ele não foi firme, ele não levou a mão com firmeza, a bola entrou no ângulo, um golaço do rapazinho lá do Raí, que com a bola atacou muito, foi muito para cima do Fábio Santos, não teve medo de ser feliz. E sem a bola, vou te contar uma coisa, ele não deixou o Roger Guedes jogar, que é talvez o principal jogador do Corinthians, ao lado do Renato Augusto, do Yuri Alberto e do Watson. Esses 4 ali na frente são realmente de criar muito problema para todos os adversários. O Roger Guedes hoje, uma ciscada aqui e outra ali. Eu vou te dizer uma coisa, não viu a cor da bola, o que mostra, que denota que esse rapaz, o Raí, é também um bom marcador, além de ser um lateral bastante ofensivo. O Corinthians perdido por 1, perdido por 10, foi para cima, começou a pressionar. Quando o Corinthians tomou o gol, a Fiel levantou, começou a gritar: Timão errou, imediatamente. Isso é uma coisa que
que inflama, que mexe com o jogador, não tem como. Então o Corinthians tomou o gol, a torcida levantou. Opa, que isso? 1-0 pro Ituano? Não, já chega o Santos que tomou 3. Vamos levantar isso aí. E o Corinthians pressionou 5, 6, 7 minutos, adiantou a marcação, pronto. Cruzamento, jogada manjada do Corinthians. Ou o Fagner cruza, ou o Adson cruza. Quando o Renato Augusto tá, ele cai ali para meia esquerda, faz uma virada em diagonal pro Fagner, que devolve a bola em diagonal para dentro. Ou o Renato Augusto cruza direto na cabeça do Gil, que espana para alguém, ou cabeceia pro gol, ou arruma pro Roger Guedes. O Yuri Alberto também faz a parede. Jogadinha velha do Corinthians, mas os caras caem. A jogada é velha, mas ela acontece, ela se repete, e o Corinthians assim, de cabeça, meio trancos e barrancos, empatava o jogo. O Ituano teve no Persson mais uma vez um ótimo jogo, não foi marcado de perto nem pelo Juliano, nem pelo Rony, teve muita liberdade para armar, nem tanto como a liberdade que ele teve contra o Santos lá em Itu. O Persson fez o que quis, fez o rapaz de Gabriel Barros, então deitou e rolou. O Corinthians marcou um pouco mais em cima, mas até os 30, 35 minutos o Persson fez o que quis. Ele dominou o jogo no meio de campo e o Corinthians falhando ali com seus volantes na marcação. No segundo tempo corrigiu um pouco isso, mas eu também acho que o Ituano cansou. O Ituano, fisicamente, o Ituano ficou arriado no segundo tempo e o Corinthians com 1-1, vendo o tempo passar, a Fiel gritando, o Corinthians foi para cima, meio que aos trancos e barrancos, o Corinthians lutou, o Corinthians tentou ganhar o jogo, sem a genialidade, sem a cabeça, sem a inspiração do Renato Augusto, só com passes curtos, só com passes assim, só com bola conduzida, aquele futebol de condução, né, que é a característica do futebol inglês desde 1840, 1850, quando a Inglaterra inventou o futebol da era moderna, o futebol de condução e não um futebol realmente de passe longo, de uma jogada trabalhada, né, um passe assim, muito curto, sem eficiência nenhuma, e depois correria, conduzindo a bola com muita força. O Corinthians sem cérebro, sem a cabeça pensante do Renato Augusto. Realmente o Corinthians sofreu com o Ituano no segundo tempo. No segundo tempo o Lázaro começou a mexer no time, pôs o Pedrinho no lugar do Adson, fez uma jogada, ganhou mais profundidade, mas perdeu inspiração, porque o Adson batalha, corre e ajuda a armar o jogo. O Pedrinho é mais ponta a ponta, o Adson meia ponta, ponta meia. Ele vem, arma o jogo junto com o Renato Augusto, quando o Renato está em campo, no 4-2-2-2 do Corinthians. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Depois tirou o Paulinho cansado, pôs o Maicon, depois tirou o Rony falso. Pois o Fausto Vera, muito mais jogador, mas ainda sentindo o período de inatividade da contusão que fez com que ele perdesse boa parte do Campeonato Paulista. Isso atrapalhou também o Corinthians nesse rendimento, nesse toque de bola no meio de campo, atrapalhou um pouquinho. Ainda que aos trancos e barrancos, repito, o Corinthians quis vencer, o Corinthians quis ganhar o jogo, mas aí o Corinthians entrou naquilo que se chama quase. E naquilo que Muricy Ramalho fala, a bola pune, ou aquele antigo chavão, clichêzão, quem não faz toma. No Corinthians não tomou, mas perdeu nos pênaltis. Então o Corinthians ficou no quase com Yuri Alberto na trave, cara a cara, aos 21 minutos. Juliano, uma chapada linda, ia ser um golaço. Ia ser um gol de placa. Aos 23 ele buscou o ângulo de primeira, uma bola ajeitada para ele ali, ele chapou caprichosamente, a bola não entrou. Depois o Corinthians ficou ali meio aos trancos e barrancos, só foi construir uma jogada real de gol aos 44, com o Yuri Alberto em cima do goleiro, numa belíssima jogada do Pedrinho, que tinha acabado de entrar no lugar do Adson, do ótimo Jefferson Paulino. Aos 47 o Gil ajeitou para o Fausto Vera passou da bola com o gol escancarado embaixo da trave e não conseguiu fazer o gol, que seria o gol da vitória. Então o Corinthians, pelo menos com essas 4 chances no segundo tempo, ainda que sem a cabeça pensante do Renato Augusto, o Corinthians quis vencer o jogo, o Corinthians teve chance de vencer o jogo. Mas, convenhamos, é muito pouco. Aí o jogo acabou, a bola pune, como diz Muricy Ramalho, né? A bola pune, quem não faz toma, não adianta. 1-1, o Corinthians desperdiçou 3, 4 chances de gol. O Ituano não quis jogar no segundo tempo, cansou, deu a bola para o Corinthians, ficou só no contra-ataque, mas é um time assim que soube aguentar a pressão do Corinthians em Itaquera com 40 mil torcedores. Não é fácil, um time pequeno, um time do interior, tá de parabéns. Parabéns, muito bem montado pelo Dalpozo, o treinador excelente aí do Ituano, que chegou faz pouco mais de um mês, que teve aquela morte ainda sendo investigada do Jancai, o goleiro reserva, o terceiro goleiro, uma morte estranha, até hoje não esclarecida, morreu em casa, antes de ir para o treino lá em Itu. Isso abalou demais o time. O Jefferson Paulino deu uma entrevista no final do jogo, profundamente emocionado, desejando a vitória
ao garoto, ao Jean Caio, que morreu. Foi uma coisa assim que abalou demais o time do Ituano, mas aos trancos e barrancos, no emocional abalado, o Ituano se reergueu com esse ótimo treinador, passou de fase na Copa do Brasil, tem Copa do Brasil de novo semana que vem e eliminou o Santos. Foi conquistando os pontos necessários, saiu do rebaixamento, eliminou o Santos numa partida espetacular, o que prova que o Santos está muito abaixo daquele que é um time grande do futebol brasileiro, que está na Série A com a história do Santos. Muito preocupante. Esse time que está aí do Santos preocupa muito mais que o time do Corinthians. Não tem nem comparação. O Corinthians não tinha Renato Augusto, tinha o Fausto Vera ainda fora de forma, tem jogadores da base subindo agora, o Roger Guedes não fez uma boa partida, teve uma série de problemas, mas também não justifica perder uma classificação para o Ituano no Campeonato Paulista, com todo respeito ao Ituano, que é useiro e vezeiro em dar verdadeiras chapuletadas na cara do Santos. Elimina o Santos do Campeonato Paulista, já goleou por 5-1, 5-0 no tempo do São Paulo em 2019, com uma partidaça do Martinelli, que dali carimbou o passaporte para a Europa, foi para a Inglaterra, para o Arsenal. O Ituano vive ganhando do Santos, vive atrapalhando a vida do Santos, mas não justifica. O Corinthians não justifica ter perdido um jogo desse aí, preocupa para o Campeonato Brasileiro. O jogo foi 1-1, foi para os pênaltis, 7-6, o Ituano venceu 7-6, o Jefferson Paulino pegou 2 pênaltis e quase outros 2. Um ele resvalou e no outro ele tocou, mas a bola entrou no gol. Quer dizer, quase que o goleirão pega 4. Se ele tivesse defendido 4 pênaltis, poderia não ter ido para a série alternada, porque o goleiro realmente mostrou que, além do Cássio, que é um brilhante pegador de pênaltis, esse rapaz, o Jefferson Paulino, já com 30 anos de idade, mostrou realmente que conhece do riscado, sabe pegar pênalti. Ou, pelo menos, o pessoal sabe interpretar os velhos batedores de pênalti do Corinthians, que causam sempre os mesmos problemas. Fábio Santos, Gil e Fagner. Se eu sou o Fagner, eu chego na direção do Corinthians, no presidente, falo, não vão mais bater pênalti. É o segundo ou terceiro pênalti seguido que ele perde em decisões. Acho que dá, já deu, chega. Pode bater o pênalti com a bola rolando, se tiver 3-0, mas em decisão por pênalti, o Fagner tem que parar para bater pênalti. Olha, o Roberto Rivelino, um dos maiores fãs do senhor Edson Arantes do Nascimento, do Pelé. O Rivelino idolatrava o Pelé. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não o maior craque que o Corinthians já teve, não batia pênalti. Falei, não, o gol fica pequeno para mim. Prefiro bater falta, uma barreira de 10 na frente do goleiro, o goleiro ali perto da barreira, deixa os 11, 10 mais 1 que eu bato falta, eu faço o gol. Mas eu e o goleiro, eu não aguento. Ele não aguenta, ele não tinha controle emocional, equilíbrio psicológico para bater um pênalti. Acontece. Então, Fagner, conselho para você, hein? Pênalti decisivo, decisão por pênalti, cai fora. Fala, minha mãe ligou, meu filho tá me chamando, eu tenho que dar um pulo ali na esquina e já volto. Quer dizer. Então, resumo da ópera comparando Santos e Corinthians. O Santos foi trucidado pelo Ituano, poderia ter tomado meia dúzia lá em Itu. O Santos tomou um baile do Ituano, do bom time do Ituano, com 3 jogadores realmente acima da média, o Persson, o Gabriel Barros e o Paulo Vitor, e o bom centroavante Quirino também, cara chato, ele faz o pivô, ele segura a marcação, ele sabe sair jogando, realmente se desloca, sai da área, atrai a marcação, os meias entram no lugar dele, né? Às vezes ele dá uma de falso 9, ele desaparece ali, cadê o Quirino? Os meias é que entram, o Gabriel Barros entra, o Persson entra, ele tá fora da área, ajeitando a bola pros caras. O Raí Ramos, que fez um golaço, bom lateral direito, me pareceu bom lateral direito, eliminou o Roger Guedes, tirou o Roger Guedes do jogo, não deixou o cara jogar, a dupla de zaga foi firme, o Yuri, lateral esquerdo, também fez uma grande partida, e o Jefferson Paulino, cerejinha em cima do bolo, várias cerejas, 7 cerejas em cima do bolo, porque o Ituano ganhou de 7-6, e o cara pegou 2 e quase mais 2. Realmente, o Jefferson hoje, em tarde e noite de Cássio, né, e o Cássio falhou no gol do Raí, foi com a mão mole, mão de alface, mas depois pegou um pênalti, o Cássio quase classificou o Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. Preocupa, o Corinthians tem que remontar aí os cacos da derrota, sempre é triste, sempre é doloroso, sempre é decepcionante, mas ainda segue sendo um dos, 5, 6, 7 melhores times do Brasil, mas precisa subir um pouquinho de patamar para chegar em Palmeiras, mesmo no Flamengo que está numa fase horrorosa, Atlético Mineiro, o Grêmio vem forte, o Atlético Paranaense sempre é forte, Fluminense na mão do Fernando Diniz está voando, então o Palmeiras nem se fala,
Então é um campeonato que, com a derrota inesperada e decepcionante do Corinthians hoje, acabou por jogar o campeonato nas mãos de Palmeiras ou de São Paulo. É isso aí, corintianada, ficamos por aqui, Santistaiada, até a próxima resenha do Peixão. Muito obrigado a todos, fui!